E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, cuidado, não permita que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, versículos 3 e 4. E eu quero estar dando continuidade aqui nesse vídeo, né? Sobre os assuntos escatológicos, né? Que são eventos que marcariam dentro da história da humanidade o tempo do fim. E Jesus, ele sendo o mestre da lei, né? Nós vemos aqui que ele estava ali, né? Ensinando os seus discípulos, e antes dele estar, né, respondendo esses questionamentos que seus discípulos ali fizeram a ele, quando ele chegou em Jerusalém, né, ele foi ao templo, né, porque por ele ser o mestre da lei, ele tinha o direito de ir ao templo, de ensinar e de participar, né, do culto ali, dos rituais que eram feitos ali. Então Jesus ele estava lá, né? Nós vemos aqui no iniciozinho do texto, Jesus ensinava quando ele não estava, né, em Jerusalém, ele estava ensinando nas sinagogas. E algo muito interessante, né? Nós que estudamos a palavra de Deus, nós podemos observar que todas as vezes em que Jesus falava sobre esses assuntos, né, mais complexos, mais difíceis, ele sempre falava mais em particular, né? Não era porque ele queria, né, esconder sobre esses assuntos, era porque os lugares onde ele ia ensinar, né, no caso as sinagogas, ele não tinha tanto espaço assim para falar sobre essas coisas, né, sobre esses assuntos. Ali os seus colegas nem aceitavam, né, o fato dele ser o Filho de Deus, de reconhecer que ele era, né, o enviado de Deus para resgatar o seu povo, quanto mais falar sobre profecias que marcariam o tempo do fim, né? E sabemos que também os assuntos escatológicos, eles têm muito a ver com a busca, né, daquele que ouve, né, a palavra de Deus, porque sabemos que demanda tempo, né? Então, são pessoas que verdadeiramente amam a palavra de Deus, que desejam conhecer, né, saber, entender todas as coisas e glorificar, né, através do conhecimento o nome de Jesus. Então, esse tipo de fonte nós não achamos em qualquer lugar, né? Talvez você possa estar me ouvindo dizendo, não, na minha igreja, né, na minha comunidade cristã, eles falam sobre os assuntos escatológicos, né? Mas Jesus, ele disse aqui que era para tomarmos cuidado, né? Porque quando ele estava dizendo isso, ele estava anunciando que haveria um tempo de engano sobre a terra, né? Um tempo de engano. E até mesmo sobre esses assuntos, né, escatológicos, nós vemos assim tantas linhas, né, de entendimento, que muitas vezes nós ficamos até perdidos quando vamos ouvir outro mestre e assim, né, a gente fica perdido. Então é importante, né, nós olharmos aqui para a palavra de Deus. E o Senhor deixou ele claro, né, que a terra estaria passando por uma fase, né, de grande engano, né, de grandes pessoas que se levantariam ali para tentar deturpar todas as palavras que ele disse aqui nesse capítulo, né, em todo o Evangelho. Então, Jesus, ele deu essa advertência ao seu povo, né, cuidado para que ninguém vos engane, né? Então, quando, né, falamos sobre escatologia, né, nós que também falamos, ensinamos, temos que tomar bastante cuidado, né, porque é um assunto bastante delicado, né, e nós não podemos fugir daquilo que diz a palavra do Senhor.
né? Então, quando Jesus ele estava ali sentado no Monte das Oliveiras, ali os seus discípulos, né, ficaram querendo saber mais, né? Porque antes Jesus tinha falado que não ia ficar pedra sobre pedra ali, né, naquela construção do templo, né, o Templo de Salomão. E eles entenderam que Jesus estava profetizando e queriam entender, porque eles ficaram também com medo, né? Porque aquele templo já era o segundo, já havia sido destruído, e Jesus está falando que ele ia ser destruído de novo. Então os discípulos ficaram preocupados, mas dentro dessa preocupação, eles quiseram, né, saber a verdade, né, buscar o conhecimento. E Jesus ali narra, né, nesse texto uma série de situações, né, que aconteceriam e que era para prestarmos atenção, né? E nós estamos vivendo hoje um momento, né, peculiar na humanidade, que é sobre epidemias, né? E esse assunto está aqui em Mateus capítulo 24. Então você vê, né, o cuidado de Jesus, né, de ensinar o seu povo, de instruir, dar instrução. Porque quando ele fala sobre esse capítulo, Jesus estava ali mostrando aos seus discípulos que não era para eles ficarem desesperados, né, apavorados, porque todos esses eventos era para que eles tivessem uma compreensão, né, sobre tudo aquilo que estaria por vir, mas que eram para continuar fazendo a obra do Senhor, né? Eram para continuar, não era para parar, para deixar de fazer a obra de Deus. Você entende isso? Né? Porque o mundo, ele tenta de todas as formas fechar, né, as fronteiras, os limites da Igreja do Senhor. E nós não podemos aceitar isso, né? Nós que recebemos do Senhor a palavra, né, o Evangelho, e nós que compomos, né, o corpo de Cristo, nós, aqui na Terra, nós temos que continuar avançando, perseverando na fé, né? Perseverando na fé. Então, quando ele viu que os seus discípulos estavam ali assustados, ele disse para os seus discípulos, né, que era para que eles perseverassem, porque quem perseverasse até o fim seria salvo. Né? E dentro, né, desses momentos, né, era para eles tomarem cuidado, muito cuidado com aquilo que eles iriam ouvir, com aquilo que eles iriam ver, né? E também com aquilo que eles iriam falar, né? Nesse caso, né, nós que ensinamos a palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, né, ela é uma espada, né, que precisa ser usada da forma correta. Então, irmãos, eu quero, né, terminar esse vídeo, né, falando sobre isso, né, sobre o cuidado, acautelai-vos, né, tomem cuidado. É um vídeo que fala sobre um alerta, uma advertência, né, e convidando você a estudar a palavra de Deus. Né? Porque essa palavra não é para assim, então eu não vou ouvir ninguém. Não é isso. Mas é para tomar cuidado, é para ouvir, né, analisar a palavra de Deus, você, né, pegar as Sagradas Escrituras, estudar, né, e ver, né, que os sinais já estão acontecendo. E o Senhor está chamando a nossa atenção, para que a nossa vida não seja dirigida por aquilo que dizem na televisão, para que a nossa vida não seja dirigida, né, por aquilo que governo A, governo B determina, né? Nós sabemos que temos que ser sujeitos às autoridades, mas a Igreja do Senhor, ela responde a Cristo,
primeiramente, né? E aquilo que o Senhor Jesus falar, nós devemos obedecer. E eu convido você a continuar, né, nesses próximos dias, assistindo aí os vídeos, onde eu vou estar voltando nesse tema aqui, falando sobre esses assuntos escatológicos.